Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos dar sequência ao debate que iniciamos na aula anterior, falando sobre preconceito, discriminação e segregação. Agora, nós iremos especificar um pouco melhor essa temática com o auxílio do capítulo 5 do livro de vocês, que tem como título Raça, Etnia e Multiculturalismo. Então, no primeiro momento, nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho, de modo geral, o que é o preconceito, o que é a discriminação, o que é a segregação. E hoje nós iremos especificar, falando do preconceito motivado pelas questões raciais. Para iniciar esse capítulo, nós iremos compreender um pouco melhor os aspectos socioantropológicos que envolvem esses conceitos, raça, racismo, etnia. Então, é muito importante a gente compreender o plano de fundo, digamos assim, a introdução, a base para que esse racismo exista na nossa sociedade. O racismo, ele pressupõe a existência de raças humanas e se utiliza da caracterização biogenética para explicar os fenômenos sociais e culturais. Então, o que seriam essas raças humanas? Seriam grupos humanos diferentes, certo? Então, a ideia do racismo, ela se ampara na existência de raças humanas, de grupos humanos diferentes. Hoje, a gente já tem questionado esse conceito de raça a partir dessa caracterização biogenética. Porque quando a gente observa biologicamente, nós não temos raças diferentes. Nós somos todos seres humanos. Então, biologicamente, não existe essa diferença de raças humanas. O que vai existir é uma diferença cultural, certo? A diferença genética que vai ter é a fenótica, a aparência. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, de raça para raça. E culturalmente, aí sim, a gente observa algumas distinções, algumas diferenças, mas que não justificam, antecipo, não justificam nenhum tipo de preconceito. O racismo, ele supõe que existem raças diferentes, raças distintas, e principalmente que existem raças superiores e inferiores, considerando, portanto, natural que essas sejam subjugadas pelas primeiras. Ou seja, se nessa lógica racista existem raças diferentes, existem raças uma melhor que a outra, uma superior à outra, então ele vai entender o quê? Que é normal, que é comum, que é natural que essas raças sejam tratadas de maneiras diferentes e que a superior domine a inferior. Então, o racismo, ele é uma ideologia, ele é uma ideia, certo? Ele é um conjunto de ideias em relação às práticas e aos comportamentos dos seres humanos, pautados, sobretudo, nessa ideia de que existem raças humanas e que algumas são superiores às outras. Esse racismo, essa ideologia racista, ela vai ter uma base nas teorias raciais eugênicas. O que são essas teorias raciais eugênicas, Camila? A ideia de eugenia é a ideia de superioridade de raça, certo? Um exemplo famoso da história da humanidade, infelizmente, foi o que aconteceu no Holocausto, O que o Hitler pensava, a ideia de uma raça pura, de uma raça ariana, é uma teoria eugênica, uma teoria de limpeza da raça, de purificação da raça, que a partir do momento que as outras raças fossem dizimadas, acabadas, a raça superior, a raça pura, que seria a raça ariana, iria ter o domínio, de tudo. Então, isso é uma teoria eugênica, uma teoria racial e eugênica também. Mas ela não foi a única. Existiram várias teorias raciais e eugênicas, inclusive aqui no Brasil. E essas teorias, elas sustentam essa existência de raças distintas e de superioridade de uma raça em relação à outra. Portanto, são teorias também racistas, certo? Elas surgiram no final do século XIX e início do século XX, tentando comprovar cientificamente a existência de raças superiores e inferiores, recorrendo às ciências naturais e seus métodos da época, como as medições de crânio e nariz, por exemplo.
Aqui no slide vocês estão vendo, né, uma imagem de um médico, de um cientista medindo o crânio de um homem. E isso daqui fazia parte, né, desse suporte, dessa sustentação das teorias raciais e eugênicas. Eles buscavam justificativas, que a partir dessas medições iriam justificar determinadas características humanas e associá-las a comportamentos de pessoas das raças diferentes. Os chamados estudos antropométricos, que são esses, tentavam provar ser possível deduzir o comportamento e as aptidões de um indivíduo com base em suas características físicas. Então, esses estudos, eles eram feitos com que finalidade? Eles queriam provar que essas diferenças de crânio, de nariz, iria justificar o comportamento das pessoas. Então, seria ligar a questão biológica às questões de comportamento, certo? Então, seria fazer essa associação entre o que é biológico e o que é cultural, a partir de uma visão, de uma ideologia eugênica. Portanto, uma ideia de que existiria uns superiores aos outros. Essas teorias eugênicas, elas pressupunham o quê? Que cada raça possuía características próprias e que a miscigenação entre brancos, amarelos e negros resultaria na degeneração. Vamos lá, voltar um pouquinho para o período da colonização do Brasil. A colonização do Brasil, perdão, gente, que eu passei a página errada. A colonização do Brasil, ela aconteceu, né, como vocês sabem, quando os portugueses, ou seja, os europeus aqui chegaram, aqui já existiam alguns povos, que são hoje conhecidos, chamados de povos indígenas, certo? Eles, os portugueses chegaram, né, colonizaram o país, dizimaram esse povo e, no processo de colonização, trouxeram também os negros africanos subjugados à condição de escravos. Implementou-se aqui o sistema escravocrata. Então, no Brasil, na formação do Brasil, nós temos aí as 3 matrizes que foram chamadas nesse momento de matrizes raciais, né? Brancos, amarelos e negros. E essa teoria eugênica vai dizer o quê? Que a partir do momento que acontece a miscigenação é mistura, certo? A partir do momento que acontece a mistura entre brancos, amarelos e negros, começa a acontecer uma degeneração. Ou seja, é como se fosse piorando a espécie, certo? Como se misturar fosse ruim. Então, as pessoas que nascem dessa mistura nascem degeneradas, nascem com características negativas. E nós, brasileiros, somos frutos dessa miscigenação. Então, essas teorias eugênicas, elas começaram a olhar para o Brasil como um país de degenerados e como um país que não dava certo por conta dessa miscigenação. Essa ideia da miscigenação, eu vou ilustrar com um exemplo que é bem comum, né? Que acho que a maioria de vocês sabe, que é os cachorros, tá? Como eles estão usando o mesmo humano como um animal, né? Que tem raças diferentes, então eu vou usar o exemplo do cachorro para ajudar vocês a entenderem o que seria essa degeneração que eles falam. Se eu pego, por exemplo, um labrador, um pitbull e um pastor alemão, certo? Se cruza labrador com labrador, pastor alemão com pastor alemão, pitbull com pitbull, vão nascer filhotes puros, que vão ter a mesma raça dos pais, né? Daqueles que cruzaram para gerar essa nova vida. Ok. Agora, se o labrador cruza com o pitbull, o filhote deles dois cruza com o pastor alemão cruza com o labrador, enfim, se eles cruzam entre si, os filhotes que vão nascendo, eles não estão mais uma raça pura. Se a gente for pensar em valor, né? Os filhotes puros, eles vão valer mais, eles são mais caros. E os filhotes misturados, nem tem valor, né? Ninguém nem vende, mas dar. E com o tempo, quanto mais misturado, ele acaba virando um sem raça definida, que é o que a gente chama popularmente de pé duro, de vira-lata. Então, percebe que aconteceu a degeneração, que esse animal ele foi perdendo o valor,
Então, nessa teoria eugênica, é a mesma lógica, de que o ser humano ele vai perdendo seu valor a partir do momento que acontecem essas misturas de raça. Percebam o teor dessa teoria, né? Isso, professor, isso é absurdo pensar isso, mas nesse momento, nessa época, final do século XIX, início do século XX, essa era uma das teorias que eram existentes e que eram reforçadas amplamente no pensamento da época. Havia, entretanto, um outro grupo que propunha que a miscigenação poderia ser uma opção para melhorar as características de um povo, através da disseminação da genética do homem branco. Prestem atenção, são dois grupos aqui. O primeiro que eu falei é esse, que acha que essa miscigenação, ou seja, essa mistura, leva a uma degeneração, leva o ser humano a se tornar inferior, aí piorando com o tempo, porque vai misturando e os que vão nascendo depois vão sendo cada vez pior. No entanto, tinha outro grupo que achava o seguinte, que essa mistura poderia ser uma opção de melhorar a raça. Como assim, Camila, melhorar a raça? Era como se fosse assim, dando uma clareada no povo. O negro, se ele casava com outro negro, se ele tinha relação com outro negro, ia gerar a chance de nascer uma criança negra era enorme. Se os amarelos se relacionassem entre si, a chance de nascer uma criança amarela era muito maior, né? Na verdade, era assim, não vou dizer 100%, mas era gigantesca. O professor de genética, biologia vai explicar melhor. Então, eles tinham a seguinte lógica. Se um negro se relacionar sexualmente com um branco, ia nascer um marronzinho. E na proporção que esse branco fosse meio que se relacionando com outras pessoas, ia cada vez mais clareando. E a mesma coisa com os amarelos. Então, era como se o homem branco fosse, sim, o remédio para clarear, para melhorar os outros povos. Parece piorando, né? As ideias, mas infelizmente essa era uma lógica. A lógica do melhoramento, do branqueamento. E isso foi inclusive utilizado para algumas políticas públicas. Algumas políticas públicas do Brasil se basearam nessa ideia. Um exemplo foi no período da imigração dos trabalhadores alemães e italianos. Eles vieram logo depois da abolição. Houve a abolição dos escravos, e aí os escravos eles foram marginalizados, foram deixados realmente de lado. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Não foi dada àquela população que antes era escrava uma condição de vida digna, eles foram jogados no que hoje são as periferias, né? Surgiram as periferias a partir desse processo. Mas isso aqui é tema para a próxima aula. O fato é que, depois da abolição, não se deu oportunidade aos negros recém-libertos de trabalharem e começou-se a investir na política de imigração. Começou-se a investir na vinda de trabalhadores da Alemanha e da Itália para o Brasil. E um dos objetivos dessa vinda era justamente esse melhoramento do povo, né? Essa palavra é um neologismo, mas é isso mesmo. Era branquear a população. Tipo assim, esse povo do Brasil tá muito misturado, tá muito miscigenado, e a gente tem que dar uma melhorada, uma clareada nesse povo. E um jeito de clarear é trazendo mais sangue europeu. Tem muito negro, tinha muito índio, e o povo tá ficando muito misturado. Vamos clarear esse povo, e como é que a gente clareia? Clareia trazendo mais europeu, alemães e italianos. Então, prestem atenção, né? Como esse racismo, ele tem raízes profundas na nossa história. Ele vem de muito tempo. Por isso que é tão importante a gente conhecer para combatê-lo. Reforçando, eu não concordo com nada disso que eu estou falando, certo? Eu estou apresentando os fatos para vocês. Dentro dessas teorias eugênicas, eu destaquei 3 autores para a gente pensar um pouquinho sobre o modo como eles pensavam e eles entendiam nesse período. O primeiro deles, Joseph Arthur de Gobineau. Ele nasceu em 1816 e morreu em 1882. Eu estou dizendo o ano que eles nasceram para vocês entenderem de que data é mais ou menos essas ideias, essas teorias, certo? Dentro da teoria do Joseph Arthur de Gobineau, tinha o seguinte, existiam 3 raças puras, certo? A existência das 3 raças puras.
Quais são essas 3 raças puras? Brancos, negros e amarelos. Estou só aumentando um pouquinho aqui a letra, que ficou muito pequenininha. Em seus estudos de eugenia, defendeu que a miscigenação era inevitável, mas levaria à degeneração física, intelectual e moral da espécie humana. Então, o Robinet é um dos que defende aquela primeira ideia que eu falei para vocês, que essa miscigenação, ou seja, essa mistura entre as 3 raças, traria essa degeneração, que foi o que eu usei o exemplo dos cachorros, certo? E essa degeneração não é só física, não é só o fato da pessoa nascer mais escura ou mais amarela, né? Ou seja, deixando de ser branca. É uma degeneração física, intelectual e moral. Ou seja, a pessoa realmente é pior a partir dessa mistura, depois que acontecem essas misturas. O outro pensador, também do período, tem como nome Cesare Lombroso, certo? Vou botar aqui que Cesare Lombroso. E aí, qual é a ideia do Lombroso? Primeiro, ele é um médico, certo? Ele é um médico italiano. Ele defendia que criminosos apresentavam evidências físicas que possibilitavam classificar de antemão o comportamento transgressor, chamadas por ele de estigmas. Tais anomalias poderiam ser identificadas através da antropometria. A antropometria é exatamente esses estudos aqui, de medição de crânio, de nariz e tal. Então, o Lombroso, ele acreditava o quê? Que os criminosos, eles tinham algumas evidências físicas, tinham algumas características físicas que já dava para antecipar, né? Para, se fosse estudado com antecedência, dava para ver de imediato que aquela pessoa seria um criminoso. Então, ele associava muito fortemente as questões biológicas às questões de comportamento. Ele reforçava essa ideia, essa associação de uma coisa com a outra. E o terceiro, mas não menos importante, é o Raimundo Nina Rodrigues. E aqui eu reforço que é um homem, certo? Porque muitas vezes os meus estudantes, os meus alunos perguntam: professora, é uma mulher? É um homem, Nina Rodrigues, certo? Quando aparecer lá na questão, o Nina Rodrigues, não está errado o artigo O, é um homem mesmo. Ele é um médico e antropólogo brasileiro que foi inspirado nessas teorias racistas, como a de Lombroso, que falava dessas características físicas determinantes. E ele foi um pouco pior ainda, né? Porque ele defendeu que os negros eram geneticamente mais propensos à criminalidade. Então, ele pegou a ideia do Lombroso, que dizia que tinham características físicas que já davam para antecipar que aquela pessoa seria um criminoso. E aí ele disse o quê? Que os negros tinham algumas características genéticas que meio que já condenavam as pessoas negras à criminalidade. Então, ele fazia essa associação muito direta das características genéticas dos negros com as posturas criminosas, com os comportamentos desviantes da sociedade. E o Nina Rodrigues era um dos caras que defendia essa ideia de branqueamento para melhorar o Brasil. Então, Nina Rodrigues, ele era desses que defendia que se houvesse esse branqueamento, ou seja, tragam mais imigrantes europeus, traz mais gente branca para cá, vão deixar essa galera se misturar, vamos incentivar os relacionamentos interraciais, porque se a gente branquear a população, o Brasil melhora. Então, o Brasil está indo de ladeira abaixo, isso nessa época, tá? Final do século XX, início do século... final do século XIX, início do século XX. O Brasil está indo de ladeira abaixo, o Brasil tem os problemas que tem por conta dessa misturada que aconteceu. Por conta dessa miscigenação que degenerou, que esculhambou tudo. Agora, como é que a gente vai melhorar isso? A gente melhora branqueando a sociedade. Ou seja, incentiva os relacionamentos interraciais para que os filhos nasçam cada vez mais claros e isso deu uma melhorada na sociedade. Observem, gente, o quanto essas teorias eugênicas elas são preconceituosas, elas são discriminatórias.
como a gente viu na aula anterior. Bom, gente, nós já estamos com uns 20 minutinhos de aula, certo? Eu particularmente gosto muito desse tema, acho ele muito interessante, mas para evitar que ele fique muito cansativo, eu vou parar por aqui hoje, certo? Na próxima aula falaremos sobre dois pensadores brasileiros, Gilberto Freire e Florestan Fernandes, que vão nos apresentar a teoria da democracia racial e a concepção dessa teoria enquanto um mito dentro da sociologia brasileira. Então, até a nossa próxima aula. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Caso não tenha ficado, nos vemos no nosso momento de interação para tirarmos as dúvidas que possam ter sido geradas. Estudem, se vocês estiverem com o livro, capítulo 5 do livro. Vamos continuar nos cuidando, né? Cadastrem-se para a vacinação de vocês e já já estaremos todos vacinados. Um grande abraço e até a próxima aula.